E aí, pessoal? Olha só, vamos continuar. Ah, Vocês devem ter visto isso aqui no Instagram. Eu fiz um texto sobre objetividade e aí eu quero continuar a falar sobre isso, mas agora falar, ok? Em vez de escrever. Bom, eu tinha feito um post sobre 5 habilidades do bom entrevistador. Obviamente, quando eu estou falando isso, eu estou dizendo entrevistador clínico, né? Não é, não é um entrevistador policial, não é um entrevistador, sei lá, como o Jô Soares, por exemplo. É um entrevistador clínico. Ou como médico, no final das contas. Eu falei como entrevistador porque o médico, durante na anamnese, ele está fazendo uma entrevista clínica. Uma entrevista à beira de leito. É, essas habilidades é ser objetivo, que está no texto, ser preciso, confiável ou reproduzível, ser sensível e ser específico. Então vamos revisar. O que eu tinha falado sobre objetividade é que durante a entrevista a gente tem que evitar tanto as, a nossa subjetividade na avaliação e evitar a subjetividade do paciente. Quando o paciente nos conta a história, essa história existem fatos que são contados e junto com esses fatos existe uma série de interpretações desses fatos, de interpretações. As interpretações muitas vezes é o que a gente chama de são os dados objetivos ou subjetivos, desculpa. Os dados subjetivos criam mais facilmente um viés de interpretação do que foi dito. E aí no texto eu citei um exemplo, por exemplo, do caso da melena, né? O paciente fala, eu tô com as fezes escuras, ou eu tô com as fezes pretas e amolecidas, e você logo pensa em melena. E você escreve lá melena. Mas preste atenção, ele não falou melena, né? Ele falou fezes pretas e escuras. Melena não significa fezes pretas escuras, fezes pretas e amolecidas. Melena significa mais do que isso. Significam fezes pretas e escuras devido à presença de sangue digerido nas fezes. Então, objetivamente, melena como sendo um sinal, a forma mais confiável de avaliar uma melena não seria através do relato do paciente, mas sim com o exame físico de quem está examinando, do próprio paciente ou do próprio médico, para afastar a possibilidade dessas interpretações. Então, é muito comum que você seja mal direcionado para a investigação de sangramento digestivo e, no final das contas, você está confundindo melena com presença pelo consumo de sulfato ferroso nas fezes, que pode deixar as fezes escurecidas também. E a gente também cria esse tipo de viés porque a gente cria interpretações sobre o que a gente ouviu, né? Então, esse é o caso da melena e das fezes pretas. O próprio paciente também cria interpretações, então, quando ele conta que o estômago dele está doendo, né? Isso é uma forma de interpretação sobre o que ele está sentindo. Na verdade, a dor não é exatamente no estômago, a dor é epigástrica, só que ele interpreta como se a dor tivesse origem do estômago. O meu fígado não tá legal. E aí, o meu fígado não tá legal é uma interpretação de uma outra coisa que ele sentiu. E ele acredita que seja do fígado que está doente. Isso tudo não é dado objetivo, isso é tudo dado subjetivo. Então a gente precisa separar o que que é subjetividade no relato do que é objetivo. Ou, melhor dizendo, o que é fato e o que é interpretação do fato. Isso fala muito a favor, assim, isso fala muito, comunica muito com uma coisa que chama precisão. Então, na entrevista, a gente tem que ser preciso. O que significa ser preciso? Deixa eu ver se eu rabisco em algum lugar aqui. Preciso é o seguinte: olha só. Quando é, alguns termos
que descrevem experiências de adoecimento do doente, eles podem ter vários significados. A palavra falada, a palavra narrada, ela é ambígua por natureza, né? Não é a linguagem científica, a linguagem falada não é a linguagem científica em que se evita esse tipo de ambiguidade. Então, um exemplo muito comum é quando o paciente fala assim, né? Aqui, por exemplo, no caso, o paciente diz o seguinte: eu tô cansado, tô com muito cansaço, ok? Muito cansado. E o que que significa isso? É um erro muito comum quando a gente está aprendendo é interpretar rapidamente esse cansaço como astenia. Só que quando o doente nos conta que está cansado, isso pode ter uma série de significados. Eu preciso que ele me descreva o que ele está sentindo para eu conseguir entender exatamente o que ele quer me dizer. E aí a gente sabe, por exemplo, que cansaço, além de astenia, pode ser dispneia, pode ser falta de ar, pode ser sonolência. Ele diz que está cansado porque ele está dormindo muito durante o dia, ok? Esse cansaço pode ser uma indisposição mais psíquica, assim, uma adinamia, vamos chamar de adinamia, eu acho que é mais legal. Uma dinamia. Então, aqui a gente tem termos técnicos que dizem com menos ambiguidade o que o paciente está sentindo, através de um termo muito inespecífico, que seria o cansaço. Então, a gente precisa ser preciso. Ser preciso, no final das contas, é detalhar a experiência, detalhar a experiência de adoecimento do doente. A gente precisa ser detalhista nessa hora. Então eu preciso, me conta mais, como é que é esse cansaço? Me explica como é que ele é. Cansaço tem muito disso. Outro sintoma comum é tontura. Tontura também tem muita ambiguidade com o termo. Tontura pode ser vertigem, tontura pode ser desequilíbrio, tá? Que são sintomas muito diferentes, ok? O terceira habilidade é ser confiável. Neste caso, não é a confiança do relacionamento médico-paciente. A gente está falando aqui de confiabilidade como se a gente fosse um aparelho de medição. Então, vou dar um exemplo. Um aparelho de pressão qualquer, eu vou medir a pressão do doente, e aí eu medi e deu 12/8, ok? Se eu pegar um outro aparelho de pressão de outra marca e eu medir, tem que dar 12/8. Eu vou pegar um outro tipo de aparelho de pressão, tem que dar 12/8. Ou seja, ou próximo disso, diferentes equipamentos têm que ter o mesmo resultado. Quando a gente fala de confiabilidade ou de reproducibilidade, no caso de entrevista clínica, quer dizer que se eu colher a história do doente ou um outro médico colher a história do doente, a gente vai ter mais ou menos o mesmo resultado. Sobre isso, a gente falou muito, eu falei muito num vídeo anterior, que já está publicado, sobre por que o doente conta histórias diferentes, né? Então, essa precisão, essa confiabilidade acaba sendo diminuída, porque o doente aprende a contar a própria história, porque o doente falha, a memória é uma coisa que pode falhar, e aí às vezes a história pode ser um pouco diferente. Mas na maior parte das vezes, a gente tem que chegar no mesmo lugar, mesmo que seja por caminhos diferentes. Então é isso que é ser confiável, ok? Uma quarta e a quinta habilidade tem a ver com ser sensível e ser específico. Esse termo que vocês vão ver aí em epidemiologia, em bioestatística, sobre sensibilidade e especificidade de um teste. Então, o que é ser sensível e ser específico? Então, durante a entrevista,
Quando a gente está conversando com o doente, a gente cria uma série de hipóteses na cabeça e isso é natural e próprio. Quando a gente quer resolver um problema, qualquer pessoa faz isso. O mecânico, quando ouve o dono do carro falar: olha, meu carro está com um problema assim, tem um barulho assim, o mecânico já está criando hipóteses explicativas do problema. A gente também faz isso, mesmo que você não seja médico, né? Mesmo quando você não seja médico. Vocês agora que estão na graduação, por exemplo, mesmo que estejam no primeiro, segundo período, vocês já estão assim, pô, será que é isso? Será que é aquilo? Você cria hipóteses. Bom, o que acontece? Conforme você faz perguntas e você tem respostas, vocês têm que entender muito bem a noção do que é ser sensível e ser específico. Então, a sensibilidade é a probabilidade de encontrar o que a gente chama de verdadeiro verdadeiro ou positivo verdadeiro. Então, um teste sensível identifica o positivo verdadeiro. Vou explicar. O teste sensível, ele é positivo num doente que está com a doença. Esse é o positivo verdadeiro, ok? O teste específico, então ser específico significa que o teste negativo identifica o negativo verdadeiro. Ou seja, um teste negativo identifica a pessoa que não tem a doença verdadeiramente. Ok? Os testes, e aí quando eu faço uma pergunta acaba sendo um teste para um resultado que eu quero ouvir, ele pode ser mais ou menos sensível, ele pode ser mais ou menos específico. Ok? Então, por exemplo, uma pergunta fechada, ela tende a ser mais específica. Uma pergunta aberta, ela tende a ser mais sensível. Ok? Se você quer saber se o paciente vomitou, né? Você pode ser específico e perguntar: o senhor vomitou? O paciente diz sim ou diz não. Ok? Então, ele não vomitou. Agora, uma pergunta sensível é uma pergunta aberta. E ela é sensível porque ela identifica uma série de informações importantes para a identificação. Então, essa é uma das formas de você pensar sensibilidade e especificidade. Cada pergunta consegue uma informação e essa informação ela é sensível, mais ou menos específica para eu chegar a uma conclusão, para eu chegar a algum diagnóstico. Ok? Ok. Por exemplo, é um exemplo que inclusive está no livro The Medical Interview que eu citei no texto, é com relação à tosse. Ok? Então, por exemplo, tosse para eu saber se o paciente tem pneumonia. Legal. O paciente tem tosse. Eu digo que tosse para o diagnóstico de pneumonia, ela é muito sensível, mas é pouco específica. Então, tosse para o diagnóstico de pneumonia é muito sensível e pouco específico. Isso quer dizer o quê? A maioria, grande maioria dos pacientes com pneumonia tem tosse. Verdade. Então, o paciente está tossindo, é provável que seja pneumonia, porque tosse é um sintoma muito presente na pneumonia. Existe uma minoria que não tosse. Então, ele é muito sensível. Mas tosse é pouco específico para a pneumonia. Isso significa que não, além da pneumonia, uma série de outras doenças pulmonares ou extrapulmonares também produzem tosse. Então, por exemplo, doença do refluxo gastroesofágico também produz tosse e não é pneumonia. Então, tosse é pouco específico para a pneumonia, apesar de ser muito sensível para a pneumonia. Então, essas noções de sensibilidade e especificidade, vocês têm que ter
clareza com relação a isso. Obviamente, durante o processo de diagnóstico, durante o processo de raciocínio diagnóstico, a gente nunca raciocina com um dado clínico específico isoladamente. Então, assim, eu vou chegar ao diagnóstico clínico através da anamnese e exame físico de pneumonia, não é só porque ele tem ou não tem tosse, mas pelo um complexo de sintomas e sinais dentro de uma narrativa clínica que seja de um padrão reconhecível. A gente vai falar mais sobre isso conforme a gente vai falar sobre anemia para frente, e aí vocês vão mais ou menos entender o que eu quero dizer com isso, tá? Mas conforme os casos vão sendo detalhados nas aulas práticas, vocês vão observando que alguns dados clínicos são importantes para alguns diagnósticos, assim, porque são muito sensíveis e muito específicas, ou são pouco importantes porque, apesar disso, são pouco sensíveis e pouco específicas, tá? Então, eu vou dar um exemplo do contrário, né? Aqueles sinais de sangramento retoperitoneal na pancreatite, embora sejam muito específicas, razoavelmente específicas para pancreatite aguda grave, é muito pouco sensível. Pouquíssimos casos de pancreatite aguda vão ter aqueles sinais de sangramento em flanco presentes do sangramento retoperitoneal da pancreatite aguda. Bom, eu acabei divagando aqui para a gente voltar para o que a gente estava falando. Então, olha só. Então, 5 habilidades do bom entrevistador. O bom entrevistador precisa ser objetivo, precisa ser preciso, precisa ser confiável, ou o resultado da sua entrevista precisa ser reproduzível, ele precisa ser sensível e específico para chegar nas suas conclusões diagnósticas. Ok? Um abraço.